Bom dia, nós somos o grupo 6 do TCC e nosso projeto que possui como tema a análise do perfil antioxidante do ácido gálico para substituição do BHT em creme não iônico foi desenvolvido pelo Gustavo Machado, pela Larissa Cabral, pelo Thomas Victório, pelo Vinícius Fialho e por mim, Julia Guedes, e foi orientado pelas professoras Thaís Tassiano e Aline Ramos. Então, em linhas gerais, a nossa apresentação está estruturada em introdução, onde serão abordados o tema, a hipótese e a justificativa do nosso trabalho, seguindo para a revisão do biográfico, onde serão abordados os cosméticos e os antioxidantes, e assim a gente vai poder definir os objetivos gerais e específicos do projeto. E finalizaremos apresentando a metodologia, a previsão orçamentária e o cronograma. Então, de início, é importante delimitarmos o nosso tema. Nesse contexto, sabe-se que os cremes não iônicos são importantes emulsões cosméticas para a indústria, isso porque são amplamente consumidas pelo mercado. No entanto, apesar de sua relevância, tem-se um entrave no que diz respeito à sua formulação. Isso porque a indústria emprega largamente um antioxidante sintético e nocivo à saúde, chamado BHT ou hidroxitolueno butilado. E assim tem-se a necessidade de substituí-lo por um composto que seja preferencialmente natural e principalmente não nocivo à saúde. Então, frente a essa problemática do BHT, o nosso grupo formulou a hipótese de que o ácido gálico ele pode atuar como antioxidante em emulsões cosméticas, de forma a substituí-lo. Isso porque o ácido gálico trata-se de um composto fenólico. Em geral, esses compostos já são utilizados pela indústria cosmética. Só que pesquisas recentes evidenciaram que eles também são capazes de evitar a oxidação lipídica e são, portanto, antioxidantes. Assim, de forma a justificar tanto a substituição do BHT como a escolha do ácido gálico, pense que o BHT é um composto tóxico à saúde humana e uma ameaça ao meio ambiente, principalmente à vida aquática. E o ácido gálico ele se apresenta como uma possível escolha de substituição, porque além de ser um composto natural, não tóxico, dentre os compostos fenólicos, ele é que apresenta as maiores taxas de antioxidação. Bom dia, eu sou a Larissa Cabral e eu vou apresentar a primeira parte da revisão bibliográfica. Bom, primeiramente, é importante ressaltar a relevância da indústria de cosméticos para a economia brasileira. De acordo com uma pesquisa de mercado realizada pelo Euromonitor International, o Brasil é o quarto maior produtor mundial de cosméticos. E um dos produtos amplamente comercializados nessa indústria é a emulsão cosmética, como já mencionado. Emulsões cosméticas são sistemas termodinamicamente instáveis de dois líquidos imissíveis, no caso, a água e o óleo, que constituem duas fases da emulsão. A estabilidade só é alcançada com a adição de um tensoativo. No caso do nosso creme, é um tensoativo não iônico, por isso o nome creme não iônico. Entretanto, a fase oleosa da emulsão pode sofrer oxidação lipídica. A oxidação lipídica é uma reação em cadeia que diminui a qualidade e o tempo de prateleira do produto, porque origina o ranço. O ranço acaba por trazer alterações na coloração, no aspecto e no odor do creme. Inclusive, pode gerar problemas dermatológicos em contato com a pele. A oxidação lipídica também é um processo espontâneo que não pode ser completamente paralisado, apenas diminuído. E para isso, a solução são os antioxidantes. Eles impedem a ação de radicais livres que induzem a oxidação lipídica. E entre os mecanismos de ação dos antioxidantes estão a inibição da autooxidação, a inibição da formação de radicais livres e o poder de redução do fármaco ou do componente a ser oxidado. Além disso, para sucesso no desempenho, os antioxidantes devem ter características imprescindíveis. No caso, serem inertes fisiologicamente, terem compatibilidade com os outros componentes da fórmula, além de serem insípidos, inodoros e incolores. Como dito anteriormente, um dos antioxidantes empregados pela indústria cosmética é o composto sintético conhecido como BHT, o hidroxitolueno butilado, que apresenta sua fórmula estrutural na figura à esquerda. Pesquisas recentes revelam a presença de BHT no fígado de girinos de rãs touro, o que comprova a contaminação dos corpos hídricos por conta da água residual da indústria. Por isso, o problema com a vida aquática mencionado no começo da apresentação. Além disso, os problemas acarretados pelo BHT, seja ele na sua forma ingerida ou absorvido pela epiderme, são problemas na coagulação e pulmonares,
além de complicações no fígado, nos rins, entre outros. Boa tarde, no caso, bom dia. Eu sou Gustavo Machado e vou apresentar a segunda parte da referência bibliográfica. Referente aos compostos fenólicos, cabe citar que compõem um grupo de moléculas com mais de 8.000 substâncias catalogadas. Englobam desde ácidos orgânicos simples a substâncias que possuem alto grau de polimerização. A estrutura básica de um composto fenólico é um fenol, ou seja, um anel benzênico conectado a uma hidroxila, como é possível compreender seguindo a figura à esquerda. Esses compostos se encontram de maneira abundante na natureza, principalmente na constituição de vegetais e, além de desempenharem outras funções, eles são característicos por naturalmente possuírem alta eficiência antioxidante, decorrente dos seus mecanismos de reações. Dentre essa gama de substâncias, vale ressaltar que o foco será voltado para o ácido gálico, uma vez que ele faz parte desse grupo de compostos fenólicos e, entre outros aspectos, se apresenta mais viável para o trabalho em questão. O ácido gálico, por sua vez, se trata de um ácido orgânico trihidroxilado, derivado do ácido hidroxibenzoico. Isto é, há uma carbonila ligada a um anel benzênico, que por sua vez se conecta a três hidroxilas, como pode-se acompanhar na figura mais à direita. Sua fórmula molecular é C7H6O5 e possui massa molar igual a 170,12 gramas por mol e densidade de 1,7 gramas por centímetro cúbico. O ponto de fusão é de 250 graus Celsius, porém o de ebulição é desconhecido até o momento. Sua solubilidade é de 1,1 gramas por 100 ml de água a 20 graus Celsius, quando anidro, e quando monohidratado é de 1,5 gramas por 100 ml de água a 20 graus Celsius. Seu papel na natureza é atuar principalmente como intermediário em metabolismos vegetais, desempenhando funções específicas, a qual se destaca de reduzir a degradação derivada do processo de oxidação mencionada anteriormente. É um composto não considerado tóxico e apresenta características antioxidantes elevadas devido ao número de hidroxilas presentes na sua estrutura, o que também está intimamente ligado com a sua atividade antifúngica e antibacteriana. Além disso, o ácido gálico também possui seu sequestro de hidroxilas na posição orto ou para, relacionado com a capacidade antioxidativa, o que amplia ainda mais o seu desempenho como antioxidante. Diante disso, são necessários métodos para quantificar o ácido gálico, antioxidante aplicado no trabalho, bem como analisar sua atividade e avaliar a sua eficácia. Deve-se salientar que existem inúmeras técnicas para desempenhar essa função de avaliar antioxidantes. Porém, as mais utilizadas são as que proporcionam melhores resultados, e por isso, são mais recorrentes no cenário. Essas técnicas se fundamentam na capacidade de captura de radicais, alteração de certas características da molécula, poder de redução de metais e quantificação de espécies resultantes da oxidação de substâncias. Considerando a viabilidade e eficiência do método, o que melhor se aplica ao trabalho é o que utiliza o DPPH, devido à sua eficiência, flexibilidade e entre outros motivos. Antes de tudo, deve-se destacar que não é necessário mecanismos complexos para realizar o método DPPH. Ele se demonstra rápido, influente e assertivo. Essa técnica, por sua vez, é baseada na captura do radical DPPH por antioxidantes. Isto é, ao fixar um íon de hidrogênio retirado do antioxidante, a absorvância do DPPH é diminuída. E após o equilíbrio da reação, é possível calcular a quantidade de antioxidante presente na amostra por meio de análises espectrométricas. O nome oficial do DPPH é 2,2-difenil 1-picril-hidrazil, e sua estrutura molecular se encontra na figura à esquerda. Logo à direita está simbolizado um becker contendo uma solução com DPPH, que inicialmente possui uma cor violeta e que depois da reação com o antioxidante, a solução apresenta uma coloração amarelada. Por fim, vale ressaltar que a cinética dos antioxidantes pode interferir diretamente nas reações que envolvem o método, e consequentemente nos resultados obtidos pela técnica.
Então, frente às informações apresentadas, podemos definir os objetivos gerais e específicos do nosso trabalho. Os gerais seriam comprovar a eficácia do ácido gálico, principalmente da sua atividade antioxidante em emulsões cosméticas, bem como comparar essa atividade com o BHT. E de forma a concretizar os objetivos gerais, tem esses objetivos específicos, que será produzir dois cremes não iônicos, um que contenha como antioxidante o ácido gálico e outro que contém o BHT. E por meio do método DPPH, realizar a análise do perfil antioxidante de ambos. Olá, agora eu irei apresentar a metodologia quanto ao preparo dos cremes. Bom, iremos preparar os cremes juntando a fase oleosa já fundida e a fase aquosa já solubilizada, seguindo a formulação descrita na tabela a seguir, ao lado. É importante ressaltar que essa formulação ela foi adaptada do Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira de 2012 e iremos produzir essa formulação para 125 gramas de cada creme, ou seja, 125 para o creme com ácido gálico e 125 para o creme com BHT, totalizando 250 gramas de creme. Bom, outra questão é a justificativa para a ausência do ácido gálico na tabela, sendo que não incluímos, pois o ácido gálico deve ser incorporado após o arrefecimento da emulsão, ou seja, ele não possui fase definida, ele vai ser adicionado ali após o estabelecimento da emulsão e o resfriamento. Outra questão importante de ressaltar é que, para grau comparativo, o ácido gálico deve ser utilizado na mesma proporção que o BHT descrito na fórmula, ou seja, 1,5% de porcentagem massa por massa. Pode passar. Agora vou apresentar a metodologia quanto aos testes e, de modo geral, vamos realizar testes de estabilidade na emulsão, que, segundo o Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira de 2012, um creme não iônico deve satisfazer parâmetros de estabilidade físico-química. Assim, para analisar estes aspectos, iremos realizar 4 testes para cada creme, sendo estes o teste de pH para avaliar uma possível mudança de pH em determinadas condições a um determinado tempo, o teste de espalhabilidade para avaliar uma possível mudança de espalhabilidade em determinadas condições a um determinado tempo, o teste de centrifugação para avaliar a mudança da estabilidade física em determinadas condições a um determinado tempo. Lembrando que o procedimento de centrifugação ele vai verificar aí se a emulsão ela permanece como uma mistura monofásica ou se ela se desfaz novamente em fase oleosa e fase aquosa. E, por fim, aí o teste de propriedades organolépticas, e serve para avaliar aí uma possível mudança de cor e cheiro a determinadas condições e a um determinado tempo. Bom, sobre as condições citadas, vamos simular condições de armazenamento com temperatura de 4 graus, geladeira, 25 graus a temperatura ambiente, 45 graus na estufa, nos períodos de 15 dias, 20 dias, 30 dias e 45 dias, totalizando aí 12 testes para cada creme, ou seja, 12 para o creme com ácido gálico e 12 para o creme com BHT. Pode passar. Bom dia, boa tarde. Eu sou o Thomas Balzarini e vou falar um pouco sobre a metodologia do trabalho, mais especificamente sobre a análise dos antioxidantes. Essa análise se decorreu com o uso do método de captura do radical DPPH em soluções de metanol 99%, como mostrado na tabela a seguir. Bom, analisados em espectrofotômetro. Para a realização das análises, primeiramente é preparado soluções da amostra de cada creme, contendo o BHT e o outro ácido gálico, ocorrendo pela solubilização dos cremes em metanol 99%, em concentrações de 5 e 10 gramas por litro, para a comparação entre o potencial antioxidante em diferentes concentrações. Em seguida, é preparada a solução do DPPH, também metanol 99%, dissolvendo em 5 concentrações diferentes, sendo elas 2, 3, 4, 5 e 6 milimols por litro, levando cada concentração para análise em espectrofotômetro em comprimento de onda entre 510 e 517 nanômetros, estabelecendo um valor para o controle. Pode passar.
Na análise das amostras dos cremes, são misturados 1,1 ml de uma das concentrações de um tipo de amostra em 3,9 ml de uma das concentrações de DPPH, realizando a mistura das mesmas concentrações nas diferentes concentrações de DPPH, analisando no espectrofotômetro, também em comprimento de onda de 510 e 517 nanômetros, estabelecendo uma curva de valores. Vale lembrar que deve-se realizar a análise de todas as concentrações da amostra, calculando o percentual da absorção e inibição radical pela equação ao lado. Pode passar. Na previsão orçamentária do trabalho foram levados em conta os reagentes, os equipamentos e os utensílios utilizados no preparo dos cremes e suas análises, disponibilizados pela ETEC Irmã Agostina, com exceção do DPPH obtido por meio de patrocínio. Pode passar. Durante a realização do trabalho, foi-se montado um cronograma levando em conta a partir da determinação e pesquisa do tema do trabalho até a apresentação final. E para possíveis realizações de práticas, estipula-se um período de 2 meses e para a análise dos resultados em 15 dias. Essas são nossas referências. O Grupo 6 agradece pela atenção.